privilégio grandioso estar aqui, né? Mais uma vez com o nosso estudo bíblico. Estamos aqui já na 8ª aula e esse estudo ele tem por finalidade levar o conhecimento para aqueles que têm dificuldade de aprender, para aqueles que não entendem a palavra, para aqueles que precisam de uma ajuda. E todos nós precisamos de ajuda, de sermos discipulados, de sermos cuidados. E é dessa maneira que nós, da Igreja SEB, estamos imaginando, né? Desde o novo convertido até aquele que já frequenta a igreja há algum tempo, a gente vê a dificuldade das pessoas em entenderem, compreenderem a palavra, né? Porque a Bíblia, como nós já estamos falando nos outros estudos, e até oriento a você que está assistindo essa aula pela primeira vez, saiba que nós temos a primeira, temos a segunda, a terceira aula, então é importante que você venha acompanhando a sequência, uma série de estudos que nós estamos falando sobre, explicando como ler, como compreender algumas dificuldades, culturas da época. Então é importante, né, que você faça esse acompanhamento, faça esse estudo na tua casa, anote, tire suas dúvidas. Eu creio que vai ser de grande valia para a tua vida, para a tua casa e principalmente para você mesmo, como indivíduo, né? E nós falamos que a Bíblia, ela não tem uma sequência lógica, né? Alguns livros estão numa sequência, outros livros eles são poéticos, outros são profecias em determinados momentos, em determinados pontos da história. Então nós precisamos de um apoio, nós precisamos estar entendendo o que estava acontecendo, como estava acontecendo, como que a Bíblia era contada. E na aula passada nós falamos sobre Deus, né? Quem é Deus, a origem de Deus. E nesse momento nós vamos dar uma sequência, né? Vamos começar a se aprofundar agora nos textos bíblicos e vamos falar sobre a criação. Como que a terra foi criada, como que era, como que o homem, né, foi criado. Então nós vamos dar um ênfase a esta parte tão importante, tá? Então, primeiro, eu gostaria de ressaltar que a Bíblia, ela foi contada, né, foi passando de geração a geração, as histórias foram passando de geração em geração. Então, o pai contava para o filho contava, né, contava para o neto, e assim sucessivamente a história foi passada de pai para filho. Até que chegou o ponto em que Moisés começou a escrever, a narrar as histórias. E tem algumas pessoas que dizem que Moisés narrou as histórias porque Moisés, quando foi pegar a tábua da lei, ele passou um tempo lá no monte e Deus foi colocando no coração de Moisés, né, aquilo que muitas pessoas estavam em dúvida na época, como que foi criado, como que foi feito. E a partir daquele momento do encontro com Deus, né, com Moisés, Deus explicou a Moisés a origem de todas as coisas. Então, eu quero que você possa compreender que Deus, ele foi passando, né, essa história, Deus foi conduzindo a história da humanidade e é importante, tá? E em Gênesis também é muito resumido, alguns detalhes são muito resumidos, né? E Deus foi formando, criando e ele não dá alguns detalhes, tá? Então, esses detalhes a gente tem que estudar, a gente tem que buscar conhecimento. Então, por isso que esta aula é muito importante, para que a gente possa tirar as nossas dúvidas e a gente possa ter um entendimento, para que quando nós estivéssemos, quando a gente estiver lendo, a gente possa compreender um pouquinho a palavra do Senhor de uma maneira clara e objetiva, tá? Então, eu começo aqui lendo 1 Gênesis, capítulo 1, versículo 1, né? Que é o primeiro, vamos fazer questão de lermos o primeiro versículo, que diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra, e era a terra. Então, é importante, né, um detalhe aqui que é muito importante, diz assim, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. Veja que há um ponto, e nesse momento, esse para no tempo, né? Dá a entender que quando a gente vai lendo, a gente acha que tudo foi acontecendo assim numa sequência, né? Mas a gente percebe aqui que no princípio, né, da criação, Deus criou os céus e a terra. Então, significa para nós que a terra ela estava formada, porém
no versículo 2, vem dizendo que a terra estava totalmente destruída. Por isso nós temos uma teoria de que a terra foi destruída, e tem pessoas que defendem, né, a existência dos dinossauros, que havia animais diferentes na face da terra e depois, por uma explosão, houve toda a destruição na terra. Tanto que Jesus, quando os discípulos são enviados para pregar a palavra, e eles vão de 2 em 2 e eles pregam a palavra, e eles voltam, quando eles retornam, eles falam para Jesus: Jesus, nós pregamos a palavra, os demônios foram expulsos. Jesus, ele fala uma frase que nos deixa entender de uma situação em que ele tinha vivenciado. Ele disse assim: eu vi quando Satanás caiu do céu, né? Quando ele caiu do céu como um relâmpago. Então, a nossa interpretação significa o quê? Que quando Satanás ele foi expulso do céu, ele veio para reinar na terra. Então dá a entender que a terra era habitada, né? Era uma terra que já tinha ali uma criação de Deus, como em Gênesis, né? Gênesis fala aqui no primeiro versículo: no princípio Deus criou os céus e a terra, e ponto, ele para ali, não fala do tempo, quando, né? Então eu entendo, eu trago essa interpretação para vocês, que a terra já existia, não era habitada por homens, e sim foi destruída quando a queda de Satanás e seus demônios vieram para a terra. Porque Jesus também dá um detalhe também, ele diz assim: o mundo, né, a terra já é do maligno, né? Eu venci o mundo, né? Eu venci toda a potestade, e vocês também podem vencer a partir do momento que vocês tiverem autoridade, vocês creem no meu nome. Então Jesus estava orientando que o mundo já era do maligno. Então o diabo achava que o reinado dele seria na terra, mas de repente Deus vem e começa a restaurar, começa a refazer. Porque olha o que diz o versículo número 2. A terra era sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá? Aí no versículo 3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E assim ele vem fazendo. Em 7 dias ele começa uma restauração naquela terra que estava destruída. Então ele começa através da palavra. Por isso que em João, tá? Vamos abrir lá também em João capítulo 1, Evangelho de João, no Novo Testamento, tá? É mais uma coisa que eu quero trazer a você. João capítulo 1, tá? Evangelho de João capítulo 1, por quê? Porque João, ele era o discípulo mais próximo de Jesus, tá? Então é gostoso quando nós podemos ler João, porque ele transmite, ele tenta passar para nós um Jesus Deus, um Jesus diferente do que os outros evangelhos. Os outros evangelhos mostram Jesus como um homem, mostra Jesus como aquele que cura, aquele que realiza milagres. Em Mateus mostra Jesus como rei, aquele que veio para salvar, que veio libertar, mas João mostra Jesus como Deus, tá? Ele diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, né? Em outras versões diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, tá? Eu vou ler aqui nesse texto, porque esse texto é a linguagem de hoje. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, era Deus, e ele estava com Deus no princípio, tá? E aí versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Sabe o que significa aqui? Que João estava tendo naquele momento, estava falando que quando Deus começa a criação, como eu disse na aula passada, sobre a Trindade, né? Eles são distintos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são distintos, são cada um na sua função, cada um tem o seu
seu atributo, né? Cada um tem aquela sua finalidade. E aqui João descreve que Jesus era a palavra de Deus, era a movimentação. Então tudo que Deus fez foi através da palavra. E João descreve o poder da palavra era quem? Era Jesus. Então Deus dava ordem, Jesus realizava, e o Espírito Santo ele era aquele que concretizava a ordem de Deus. Então significa que Deus nos ensina que tudo que ele produziu foi juntamente com o Filho e foi juntamente com o seu Espírito, porque em Gênesis nós lemos que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E João fala que a luz de Jesus brilhava nas trevas. Então nós entendemos que a terra estava ali, toda destruída, escura, mas a luz de Deus começou a brilhar quando Deus começou a restaurar a terra. E por que é que Deus começa a restaurar a terra? Porque Deus tinha um propósito de criar o homem e a mulher, de formar ali a humanidade, de começar ali algo diferente do que Deus havia feito no céu. Deus havia feito no céu os seus anjos, e agora Deus estava no momento em que Lúcifer perdeu a bênção de Deus. Quando Lúcifer ele sofre a queda, quando Lúcifer é expulso do céu, aquele lugar de adoração, de comunhão ficou aberto. Então Deus agora começa a restaurar, e realmente Deus vai restaurar no território do inimigo, formando o homem e a mulher, e Deus faz diferente. Até então os anjos todos eles foram criados por Deus, eram criaturas, e Deus agora vai fazer o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Quando nós falamos conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, é importante você entender que conforme a sua imagem e a semelhança, não era que o homem, né, eu e você, somos mais ou menos igual a Deus, a aparência de Deus. Mas nós temos o que? As qualidades boas de Deus. Nós temos o que? Os atributos de Deus na nossa vida, porque a Bíblia fala que Deus ele tem qualidades, que Deus tem caráter, e assim Deus fez o homem com caráter, com liberdade de escolha. Então nós vemos aqui o que Deus tinha mais de precioso, que eram suas qualidades de caráter, qualidades de ação, de atitudes. Deus transfere ao homem para que o homem seja aqui na terra a face de Deus. Olha que importante. É por isso que o inimigo se levanta contra mim, se levanta contra você, porque quando ele olha para mim, ele vê as atitudes, ele vê os atributos de Deus agindo na nossa vida, né? Nós temos a sabedoria, olha como o homem é inteligente, olha como nós somos capazes de produzir coisas, de realizar coisas, tudo isso porque Deus nos criou de maneira frágil, de maneira qualquer situação pode nos derrubar, pode nos matar, para que em nós as pessoas pudessem ver, né? Quando a gente vê um ser humano, a gente vê o poder de Deus, o milagre de Deus. Quando a gente começa a estudar o ser humano por dentro, cada coisa no seu lugar, a maneira como a estrutura do corpo humano, a gente fala assim, não pode ter sido criado através de uma explosão. E isso foi algo genuíno, algo maravilhoso, né? Algo que nós não conseguimos explicar a criação do homem, a estrutura do homem. Então, vamos trabalhar um pouquinho, vamos continuar. Então, no primeiro dia, Deus criou luz e noite. Ele fez separação do dia e da noite. Ele deu o nome da noite, das trevas, ele deu o nome de noite, e quando o da luz, ele deu de dia. Então, no primeiro dia, Deus fez essa separação, porque a terra estava o quê? A terra estava escura, a terra estava vivendo em trevas, totalmente destruída, e Deus começa, então, uma restauração. Aí, no primeiro dia, ele fez luz e noite. No segundo dia, o Senhor faz separação entre água e terra. Aí, nós começamos a entender que Deus ali naquele momento estava colocando ordem para as águas e colocando ordem aonde deveria ficar a terra seca. Então você pode ver que o mar ele vem até uma parte, mas ele retorna, porque ali está determinada a autoridade de Deus. Deus está no controle. A água não procede, a água poderia vir, né, inundar toda a terra, mas há uma ordem, há uma limitação, e Deus ali fez a separação das águas e da terra. No terceiro dia, Deus então começa a criar as árvores,
os frutos e as sementes. Deus começa a formar a vegetação. Então, Deus começa a totalmente modificar, colocar uma paisagem na face da terra, e tudo isso aconteceu no terceiro dia. No quarto dia, Deus criou os luminares, o sol e a lua, para manter o dia e para manter a noite. Então, no quarto dia, Deus criou o sol e a lua, duas estrelas maravilhosas que até os dias de hoje nos encanta pela sua, a lua pela sua beleza e o sol pela sua por sua grandiosidade, né? O sol aquece, esquenta, o dia que está nublado a gente fica entristecido, mas o sol não deixa de brilhar. E cada vez que nós pensamos assim, o sol não deixa de brilhar no novo dia, significa que Deus está no controle da nossa vida, Deus está no controle de todas as coisas, né? Porque o sol não deixou de brilhar, sempre há uma esperança, né? No quinto dia, Deus criou os peixes e as aves. Então, Deus tirou o quinto dia para o quê? Para multiplicar, para preencher o mar, para cuidar, para que o mar, as águas, tanto o peixe de água salgada como doce, ele fez separação, né? Nesse momento, colocando ali os animais para habitarem, né? Peixe e as aves. No sexto dia, o Senhor criou os animais, todos os animais para procriarem na terra, para cuidarem da terra. E aí Deus fez a maior expressão de amor, de gratidão, a maior criação de todas elas, o homem, né? Se tudo que Deus havia feito foi maravilhoso, o homem foi uma das criações de Deus maravilhosa. O jeito que ele montou, a maneira como ele montou. Todo homem tem uma impressão digital diferente, a gente consegue separar as pessoas pela impressão digital, ninguém é igual, né? Todos nós somos diferentes e somos muitos na Terra, porém cada um tem a sua impressão digital diferente. Então olha a grandeza de Deus aí. E no sétimo dia Deus descansou. E agora eu digo para você, precisava Deus descansar? Deus tinha que descansar? Deus, ele não poderia ter feito tudo num dia só? Deus poderia, mas Deus estava aqui ensinando a cada um de nós que a cada coisa tem o seu tempo, tem sua hora, e assim a gente tem que ser no nosso dia a dia, no nosso dia comum, né? Porque às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez só e a gente acaba não fazendo. Então Deus estava se mostrando para nós, ensinando para nós que ele tinha todo o poder, ele poderia ter feito tudo num dia, mas ele foi feito cada coisa no seu devido lugar, no seu devido tempo, porque a terra precisava estar preparada para receber cada um das coisas que Deus estava preparando. Então Deus, ele no primeiro dia criou luz e noite, no segundo dia ele fez a separação entre água e terra, no terceiro dia ele fez as árvores, os frutos, a semente, no quarto dia ele fez os luminares, os maiores, sol e lua, no quinto dia ele fez a criação de peixes e aves, as aves dos céus. No sexto dia ele criou todos os animais, macho e fêmea, e criou e formou o homem do próprio pó da terra. Formou um boneco e ali ele lançou sobre o homem, né? Respirou, né? Aspirou, né? Como é que eu posso dizer assim? Ele expirou de dentro dele o fôlego de vida, dando ao homem, né? Espírito. Né? Nós somos formados, né? O homem ele é formado por corpo, alma e espírito, tá? Nós vamos falar um dia só sobre isso, mas para que você tenha uma ideia, o homem é formado de corpo, alma e espírito, tá? Então, o corpo é essa parte física que a gente tem, que um dia quando nós morrermos, nós vamos, né? Esse corpo vai voltar para o pó da terra. Né? Aí vem o que? Corpo, alma. A alma é todo esse sentimento que nós temos. Nós ficamos entristecidos, nós se alegramos, um se entristece mais, outro se entristece menos. Outro ele tem algum tipo de já é mais assim, como que eu posso dizer assim? Ele é mais assim. Ele vai para frente, ele luta, ele não olha para trás, ele vence, porque cada um tem um tipo de temperamento. Então nós somos criados dessa maneira, né?
corpo e alma, aquilo que nós temos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vamos levar, aquilo que o nosso conhecimento, os nossos temperamentos, o nosso choro, a nossa lágrima, né? Tudo que acontece. E o nosso espírito é aquele que se encontra com Deus nas nossas orações, o nosso louvor. Então, o Espírito de Deus comunica com o meu espírito. Então, a única coisa que nós vamos levar aqui da terra é o espírito. Quando nós morremos, o nosso corpo padece, as nossas emoções, elas são ligadas de alguma maneira no nosso espírito, para que na outra vida nós possamos entender quem nós somos e aonde nós estamos. Porque Deus irá julgar grandes e pequenos, e é através daquilo que produzimos, através do nosso espírito. Eu gostaria muito que você pudesse entender essa parte, que é uma parte que é complicadinha de se entender, né? Parece que a gente fica meio assim, nossa, agora me embananei todo. Ah, então significa que eu sou corpo, alma, espírito. Então eu tentei de alguma maneira explicar a você que há uma diferença entre o corpo, né? A alma é aquilo que nossos sentimentos, e o espírito é aquele que liga a Deus, tá? Mas uma coisa que eu não sei se você percebeu, mas que me chamou a atenção foi o seguinte: se Deus ele fez separação no primeiro dia de luz e noite, por que é que Deus foi criar sol e lua no quarto dia? Você não notou essa... Parece que houve aí uma divergência, né? Se Deus criou luz e noite, o que iluminava, o que fazia diferente entre luz e noite, e se no quarto dia só que ele foi criar o sol e a lua, tá? Então eu dei uma pesquisada, fui dar uma olhadinha, e algumas pessoas comentam que o sol já estava presente aqui, que a lua já estava presente aqui desde o primeiro dia. O que Deus fez no quarto dia foi alguma modificação no céu, foi alguma coisa que Deus colocou, o modo que Deus colocou, a maneira como Deus fez, né, o dia se transformar em 24 horas, né, aquela posição do sol e da lua. Então ali Deus estava já acertando, né, para que o dia tivesse 24 horas, tudo certinho, para que não houvesse... Tanto que a movimentação da lua altera também as ondas do mar, né? Tem aquele momento, até tem até pessoas que isso é comprovado, né? Quando a lua muda a maneira da lua ali, muda, né? Se a lua está cheia, se a lua está minguante, da maneira que a lua está, acontece até o nascimento de crianças. Toda vez que a lua ela muda a sua maneira, né? O seu brilho, também tanto a água do mar sofre aquela alteração, como também as mães que estão grávidas, elas podem gerar e dar à luz pelo poder, né? Tem gente que até o cabelo espera a mudança da lua para poder cortar o cabelo, dependendo da mudança da lua, o cabelo ele cresce mais, o cabelo ele pega uma forma melhor pelo poder da lua. Então a gente vê que Deus aqui estava trabalhando desta maneira. Assim é a primeira explicação. A outra explicação é que eu deixei aqui os versículos e nós vamos ler esses versículos para nós encerrarmos a nossa aula hoje. Mas esses versículos aqui mostram o quê? Que tem coisas que nós, em Deuteronômio 29, fala assim que tem coisas que nem nós conseguiremos entender com detalhes, porque tem coisas que Deus deixou oculto para que nós não possamos entender só lá na frente, né? Quando nós estivermos diante dele, né? Vamos ler Deuteronômio 29, o que diz o texto. Diz assim, Deuteronômio 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então Deuteronômio ele ensina, né, aquela nova geração ali que estava no deserto, dizendo que tem coisas que são ocultas, que pertencem somente a Deus, e tem coisas que Deus liberou para que possamos entender. É uma das explicações, né? Que tem coisas aqui, mas puxa, mas aqui era luz, né? E noite, luminares, né? Então a gente vai decifrando, tentando compreender
como Deus fez aqui a divisão, se ele só no quarto dia foi criar sol e lua. Por isso, uma das explicações era que ele que já estava o sol e a lua aqui no primeiro dia, só que depois ele foi ajustando essa maneira. Agora, a segunda explicação, que está no livro de Apocalipse, que é capítulo 21, versículo 11. O que diz Apocalipse 21, 11? Apocalipse 21, 11 diz assim, ó. Vou ler aqui para você. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tá? Aqui em Apocalipse está falando que a glória do Senhor brilhava. Significa que não precisava nem de sol nem de lua, porque a presença de Deus fazia com que não houvesse o quê? Não houvesse trevas, porque a glória do Senhor brilhava na face da terra. Onde Deus estava trabalhando, a glória do Senhor ali se manifestava. Deus brilhava. Tanto que quando Moisés pede para ver Deus, Deus fala, Moisés só vê assim Deus passando por trás, porque brilhava muito. A Bíblia fala que o Senhor é a luz da manhã, né? E aí eu vou ler aqui, terminar aqui, Apocalipse 22, versículo 5. 22, versículo 5 diz assim, ó. Aqui, deixa eu achar. Não haverá mais noite. Ele não precisará da luz da candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles se reunirão para todo sempre. Então significa que o Senhor é a própria luz. Por isso que aqui a separação da luz e das trevas significava o quê? A separação daquela parte que o inimigo estava reinando ali na terra. Então as trevas simbolizavam a parte, do inimigo, a parte das trevas. Então Deus, quando ele chega na terra, ele começa a dar o quê? Ele começa a dar agora o seu brilho, a sua luz e a separação da luz e da noite. Deus estabelece dia e noite. E depois, no quarto dia, ele cria os luminares para que até os dias de hoje nós somos mantidos pelo calor do sol e pelo brilho da lua. Mas haverá um dia que somente o Senhor será a nossa luz e será aquele que vai nos conduzir, dará o seu brilho a todos nós. Que Deus te abençoe. Eu espero você na próxima aula.